Hoje nós vamos conversar sobre a realidade das famílias, daqueles que estão encarcerados e o desafio da pastoral carcerária. Não é à toa que estão aqui presentes conosco também a Helenita, que é fundadora da ONG AFAP, Associação de Familiares e Amigos de Presos e Egressos, e também, é claro, o Padre José Ferreira, que é assessor da pastoral carcerária. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Bom dia. Bom dia, obrigado. Padre, como é difícil a pastoral carcerária chegar a tantas pessoas, chegar ao coração das pessoas e as pessoas entenderem que isso também é fraternidade e amizade social, não é mesmo? É porque quem está recluso não está aos olhos da sociedade, né? Está às escondidas. E tudo onde se tem sombras, as pessoas não conseguem enxergar. E aí alguém precisa ir até o encontro. E a amizade social, o relacionamento da vida com aqueles que vivem ou aquelas que estão dentro do sistema carcerário, torna-se muitas vezes alheio aos olhos de toda a sociedade. Então essa é a relação da igreja, de levar um sinal de amor, de acolhida, um sinal de diálogo e de missão para socorrer, amar e dar algo a quem mais precisa ou a quem está às escondidas da sociedade hoje. E é claro que a Helenita vai poder falar também sobre as famílias, né, das pessoas que estão encarceradas ou dos egressos, né? Como é difícil também para as famílias, porque tem uma estigma, uma mancha ali na família, né? Perante a sociedade. Sim, as penas dos encarcerados, né, são no automático transferido para os seus familiares, porque nós estamos num sistema punitivo, uma sociedade que deseja punição, né, das piores maneiras, porque nós temos que ter a humanização e a ressocialização. Então, por isso que nós temos um trabalho forte aqui no Vale com a Pastoral do Cárcere, né, e aonde a ONG vem trazendo todo o trabalho dela e hoje a gente atinge todo o estado de São Paulo. Olha só que bonito. Como é que surgiu a missão da ONG? Ou como é que surgiu a ONG? A ONG surgiu quando meu filho estava encarcerado e nós vimos a necessidade de se juntar às mães, esposas, mulheres, né, que ela é formada 95% da ONG de mulheres, que para a gente fazer valer os direitos daqueles encarcerados e em todas as violências que tem lá dentro, né, as violações de direitos que nós temos dentro do sistema carcerário. E a gente tem um acesso à justiça, os próprios familiares que tenham acesso à justiça, né, que eles cumpram suas penas, assim como está na lei. Sim, sim. O padre agora há pouco falava a respeito de viver às sombras e claro, com toda certeza, os encarcerados vivem às sombras, as pessoas fazem questão de não enxergá-los, não é? Isso também, como a gente estava falando com a Helenita, isso atinge a família. Como recuperar isso? Como a pastoral carcerária ajuda a recuperar essa autoestima, a recuperar essa visão de pessoa, de ser humano, de mundo, junto às famílias? A família faz a experiência do conflito, né? Que já está lá dentro e que gera aqui fora e assim vai se expandindo. A pastoral é sempre esse elo de ligação de nós nos sentimos também família daquele que está preso, porque nós cuidamos de um modo especial de quem não tem família lá dentro. Sim. A gente se volta um pouco a olhar pelo preso, encarcerado, ele não tem família, não tem ninguém por ele, e a gente faz então tanto a parte humanitária, que seria a ajuda dentro da questão das necessidades processuais, porque não tem família, não tem advogado, não tem ninguém por ele e não tem meios para ele conseguir enxergar o caminho de volta para a sociedade. A Helenita já conhece bem as casas de acolhida que tem em tantos lugares, inclusive na casa dela já foi casa de acolhida, porque sai e fica na rua. Sem ter uma direção, sem ter um rumo, né? Sem ter para onde ir. Então, como você vai pegar um jovem e jogar na rua, sendo que já sai marcado porque cometeu um delito e corre o risco de... A chance de voltar a cometer um delito é muito maior, né? Então, se não tivesse esse amparo. Você não tem amparo, você não tem uma família, você vai acabar caindo na mesma situação que você veio.
Então, esse é um grande conflito, que a gente também não tem solução nas mãos, mas a gente tenta fazer um caminho para não deixar sós. Sem dúvida, sem dúvida. Esse trabalho em conjunto é um trabalho muito importante para que justamente a pessoa, quando ela sai como o senhor estava falando, né, sem um rumo, sem uma direção e muitas vezes sem a família, porque a família também muitas vezes virou as costas, isso deve acontecer, né? Abandonou, e daí acaba que não tem essa direção. E essa casa de acolhida, como o padre estava falando, Helenita, ela é importantíssima também para dar esse pontapé inicial numa nova vida, né? Com certeza. Ali você tem uma estrutura para poder recebê-los, né? E aonde muitos, né, não tem realmente, como o padre disse, família. E se a gente não recebê-los, porque o Estado recolhe eles, né, leva para um sistema que aonde não tem nada para os oferecer, a sociedade acha que a prisão é ali, que eles têm que ficar invisível, né, passando por todas as situações dentro de um sistema carcerário e, ao mesmo tempo, nem sequer eles têm um psicólogo para poder sair, né? E quando a gente abriga, ali a gente consegue trazer a dignidade deles de volta, porque é tirada a dignidade deles, né? E ali eles começam uma nova vida, porque, na verdade, a ressocialização no sistema penitenciário não existe, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia, porque se a família vai visitá-los, é a única forma correta que nós temos de ressocialização é com a visita, porque é o familiar que leva o alimento, é o familiar que leva a vestimenta, é o familiar que dá todo o suporte para o preso, né? E o que acontece nessa situação? O Estado realmente abandona ele ali dentro. E nesse abandono eles não têm expectativa nenhuma, né? E quem não tem familiar, se é a pastoral ou nós que não abraçamos eles, eles vão sair dali e vão retornar para um local para dormir, porque lá eles só dão um abrigo à prisão, que é só para dormir realmente, né? Porque lá falta-se tudo, falta-se o básico, que é a água, né? O alimento é o mínimo e mais nada. Então lá não se tem amor. O único amor para esses que vão lá, porque nós também não temos acesso, é a pastoral do Cássio. E, padre, como é importante a gente falar a respeito da campanha da fraternidade deste ano. A amizade social é o olhar para o outro e enxergar Cristo nele também. Vós sois todos irmãos, mas irmão que jeito, né? Ser um irmão intrigado, virando as costas um para o outro, ou o irmão que cria laços, que abre caminhos, que tem acesso à vida um do outro. Então aí está a verdadeira amizade que vai fazer a gente romper os preconceitos, né? E hoje se alimenta primeiro o preconceito, o medo, a insegurança, justamente para você não se aproximar do outro, mas tê-lo ele distante de ti. Então, quebrando essas barreiras, você consegue estar próximo, estar com o outro, né? E a amizade é uma realidade que me faz romper também as minhas barreiras e que vai me curar de muitas feridas, uma vez que eu sinto que sou capaz de amar e que sinto-me amado. Então é muito recíproco você dar e receber, e isso vai te fazer crescer, mudar, e até o comportamento torna-se diferente, porque agora eu me relaciono com a pessoa humana me sentindo valorizado e valorizando o outro. Então acredito que o desejo da campanha, justamente, a ideia é essa de que nós quebramos assim todas as barreiras que vai dividindo, que vai alimentando ideologias nas pessoas, e cada um vai virando as costas um para o outro e criando pequenos grupos de guetos e não de amizade. O gueto é um grupo que se une para se defender. A amizade social é aquela que me faz sair dos guetos e me tornar realidade um para o outro, acolhendo, amando e sendo acolhido. Então é importantíssimo realmente, né, esta campanha da fraternidade neste ano, para a gente poder entender todas essas realidades e a partir daí também ser instrumento de mudança na vida das outras pessoas. Sabemos que muitos são os leigos que também fazem parte da pastoral carcerária. Existe alguma regra, existe alguma coisa, né, que pode fazer parte, não pode fazer parte? Como é que é? Qualquer pessoa
pode realmente entrar para a pastoral carcerária? A pastoral é muito aberta a tudo e a todos, né? Que acolhe e tem o desejo de evangelizar. A regra, quando se torna da visita interna no sistema prisional, é que se você tem um filho, um irmão, alguém naquele presídio, então você não pode fazer a visita, mas só no presídio local. Naquele específico, em outro? Se está no sistema em outro lugar, não tem impedimento. Nós estamos na luta aí com a questão, a Helenita estamos discutindo sobre a questão das visitas, né? Como cada dia o sistema vai fechando um pouco a situação para impedir a visita religiosa. Existe uma restrição? Isso é um direito por lei, que a gente não pode perder a Defensoria Pública, junto com a pastoral e com a associação, com as ONGs, já está nessa luta de que esses direitos sejam preservados, sejam mantidos. E que a gente tenha a liberdade de poder se sentir, lógico, ser humano lá dentro para evangelizar. Nós evangelizamos hoje, visitamos o preso aqui em Potim, por exemplo, atrás das grades. Quando começamos há 22 anos atrás, a gente tinha o preso solto lá no pátio, onde todos se reuniam, a gente rezava, conversava, atendia a confissão, ouvia algum preso que precisava de sigilo. Hoje a gente não consegue escutar o preso, porque você está lá com mais 30 presos na cela. E como você vai escutar o sigilo, a confissão, alguma coisa que o preso mais necessite? Então, quando vai restringindo esse espaço, você vai ficando também limitado. Ou melhor, a missão torna-se limitada e muitas vezes difícil de ser executada dentro do sistema prisional. Sim, e a gente procura sempre falar sobre, né, este assunto que, por mais que você que esteja aí em casa esteja pensando, nossa, mas que assunto mais pesado, mais complicado de se falar. Mas, de fato, é um assunto que se faz necessário ser falado. Porque quando a gente simplesmente esconde, fica às sombras, como falávamos no começo aqui da entrevista, se a gente não enxerga, tá lá. Agora, o que nos incomoda, o que nos provoca, faz também a mudança acontecer. Por isso que a gente traz aqui esses assuntos para que possamos também mudar a nossa vida, mudar o nosso meio de pensar e encontrar principalmente Deus nessas pessoas. Eu quero agradecer a Helenita, obrigada, viu, por essa iniciativa tão bonita de acolher os presos, né, ou os egressos, acolher quem está saindo, porque é muito difícil ter uma realidade aí na sua vida, ver a vida se abrir, mas você não saber o que fazer. Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela sua missão também. Obrigada. Obrigado. E, Padre, muito obrigada também pela participação e pela missão aqui. Obrigado a vocês. É sempre bom a gente falar sobre esses assuntos aqui. É o tema do momento da igreja, né? E eu acho que a campanha da fraternidade nos dá esse auxílio de saber o que é que podemos fazer pela sociedade, pelos sistemas que existem no nosso meio e pelas necessidades que a igreja tem de se fazer presente nos meios mais difíceis da sociedade para evangelizar. E se faz, porque se não fosse a igreja presente nesses meios, a gente teria também uma vida muito mais vazia. Muita coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada mais uma vez.